Começo esta edição de Agricultura BR falando de alguns temas importantes sobre comercialização da safra nova brasileira, da safra 24-25, os efeitos que o dólar tem sobre isso. E aí tem o peso da política internacional, principalmente o Donald Trump. Tem a peso aqui dos gastos brasileiros, o anúncio que até há pouco não tinha sido feito dos cortes, ainda não tinha sido feito, como é que isso pesa sobre câmbio e acaba trazendo impactos também na comercialização e no futuro vai trazer peso também sobre os custos de produção, mas hoje em específico, daqui a pouco nós temos um relatório de oferta e demanda, o Departamento de Agricultura norte-americano vai trazer esses números e antes de falarmos sobre negociação aqui no Brasil, conversamos agora ao vivo com o Ginaldo de Souza, ele que participa conosco ao vivo pela internet. E pergunto para você primeiramente, Ginaldo, como que deve vir esse relatório, quais são as suas expectativas? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano, boa tarde, amigos do canal do Boi, é um prazer estar com vocês. O relatório de hoje, que deve ser divulgado às 14 horas pelo USDA, 14 horas de Brasília, é um relatório para nós que não deve ter grande importância. Eu diria para você que a expectativa do mercado é que eles reduzam ligeiramente o yield, ou seja, a produtividade da soja, reduzindo os estoques também muito pouco, no milho também alguma coisa nesse sentido. Então, não esperamos grandes mudanças no relatório de hoje, Fabiano. Deve ser um relatório tranquilo. Eu creio que se os preços subirem vai encontrar venda, até mesmo porque o dólar está muito alto aqui no Brasil, também lá fora, e isso vai dar oportunidade de venda. É isso que eu posso dizer, não espero grandes coisas para o relatório de hoje, Fabiano. Muito bem, então vamos falar a respeito do que vem acontecendo com o mercado. E o mercado foi bastante influenciado nos últimos dias por questões da política internacional, e aí eu falo principalmente da eleição, já confirmada, claro, de Donald Trump, as expectativas de bloqueio, de barreira comercial junto à China, reação chinesa a este fator. Isso chegou a trazer ali uma especulação muito forte, o câmbio mudou, depois o câmbio voltou a descer. Aqui no Brasil nós temos um cenário também doméstico muito complicado, está relacionado a gastos públicos, a controles de inflação, né, que já ficou acima do teto da meta no acumulado dos últimos 12 meses. Então temos uma série de fatores que acabaram trazendo em alguns momentos janelas positivas para a venda. Como é que tem sido essa comercialização do produtor brasileiro, Ginaldo? O produtor brasileiro está fazendo a lição de casa, ele está aproveitando. Em primeiro lugar, o prêmio brasileiro para novembro, dezembro está bastante, vamos dizer, está bom em relação aos meses futuros, que estão aí na faixa de 40, 50, acima, vamos dizer assim, aproveitando a alta do dólar e, com isso, naturalmente, vendendo pouco. O produtor brasileiro está saindo da safra velha, procurando vender os estoques de safra velha, mas também está participando com a soja safra nova. Soja no Porto aí nessa faixa de 141, 142 para entrega abril e pagamento também lá no começo de maio. E a soja no disponível aí, valendo bastante bem, Fabiano e amigos, dessa faixa de 148, 149 para pagamento em dezembro. Então, o produtor está aproveitando a alta do prêmio, eventualmente essas altas que aconteceram em Chicago, porque antes de ontem o mercado fez uma alta substancial em CBOT e, evidentemente, aproveitando o câmbio. Mas a gente sabe que isso pode ser uma coisa temporária, então o produtor brasileiro está aproveitando e está fazendo bem a lição de casa, Fabiano. E nós temos, Ginaldo, alguns fatores importantes, né, nessa formação de preço, ou que influencia... Eu estou te ouvindo mal, Fabiano. Vamos ver se a gente consegue melhorar a audição ali para o Ginaldo. Ginaldo, está me ouvindo melhor agora? Um pouquinho melhor. Se a gente conseguir melhorar isso, vamos ver se... Bom, o pessoal está tentando melhorar aqui, Ginaldo. Se não der para ouvir, você vai nos falando que a gente vai fazendo de outra forma. Mas temos petróleo com algumas alterações. Nós tivemos um corte mais contido, eu diria assim, de taxa de juros
nos Estados Unidos, tem a questão da inflação que está um pouco mais alta para os norte-americanos, além, claro, do novo presidente. Mas o presidente do Banco Central dos Estados Unidos mesmo disse que não vai renunciar, que é um fator interessante para a gente observar neste momento e que influencia o mercado financeiro. O quanto hoje que o mercado financeiro internacional ele está influenciando positivamente ou negativamente o mercado agrícola, no seu entendimento, Ginaldo? Nenhuma, há uma expectativa muito grande com relação ao que poderia acontecer, ao que poderá acontecer com a eleição do presidente Trump. Nós sabemos perfeitamente que, na época que ele foi presidente, ele colocou tarifas taxando as exportações e também importações da China, e muita gente vem falando sobre isso. Eu, Fabiano, e meus amigos, acho que isso não vai acontecer. O próprio presidente Trump, há 5, 6 meses atrás, quando ele se lançou candidato, ele já disse que ele não quer um dólar forte para as nações e os países em desenvolvimento, porque ele não quer incentivar a economia dos países, vamos dizer, concorrentes. Mas, por outro lado, nós sabemos perfeitamente que o dólar tem se mantido em alta, o dólar tem subido em relação, vamos dizer, às outras moedas, a cesta de moedas. Se você olhar o dólar index, nessa faixa de 104, 104 até 105, chegou a trabalhar a 106, com relação à cesta de moedas. Então, os mercados, de um modo geral, tanto os criptomoedas subiram bem, o Dow Jones subiu, as bolsas subiram. Então, o mercado recebe como bem-vindo a eleição do presidente Trump. A gente sabe perfeitamente que ele pode ser, até certo ponto, vamos dizer, um pouco fora de série, mas ele é um cara que ele é um patriota olhando para o povo americano, e eu diria para você que eu não vejo, na minha opinião, ele taxando novamente os chineses, mesmo porque, se ele fizer isso, Fabiano e meus amigos, ele estaria promovendo, então, a saída vamos dizer, da demanda dos Estados Unidos para a América do Sul. Então, eu não creio que ele vai fazer isso. Ele, naquele ano que ele fez ainda como presidente, taxando as tarifas e os produtos chineses, o que aconteceu? Aconteceu que ele depois teve que socorrer os produtores, colocando, inclusive, grande parte ou quase todo o dinheiro que ele arrecadou a mais com as tarifas que ele colocou para a China. Então, eu não creio que ele vai fazer isso. Eu diria para você, meus amigos, já que está correndo tudo muito bem no Brasil, na Argentina também, o clima está suave, está tranquilo, o Laninha, não, por enquanto, não está afetando em nada, tudo está correndo muito bem, podemos ter uma safra recorde aqui no Brasil e também na Argentina, e os preços, na minha visão, é aproveitar ralis e oportunidades de prêmio e dólar para vender sua soja. Mesmo porque esses preços aí na faixa de 149 no disponível para entrega, pagamento em dezembro, é um excelente preço. E safra nova, nessa faixa de 141 para pagamento em maio, também é um ótimo preço. Então, eu recomendo que o produtor brasileiro tem que aproveitar e vender um pouco mais, porque nós vamos ficar limitados depois com a demanda. A China está comprando, tem aparecido aí nas vendas semanais, volumes muito bons, mas ela está comprando da mão para a boca. Ela está comprando nos Estados Unidos agora, porque sabe que o prêmio lá é muito mais barato do que atualmente no Brasil. Então, Fabiano, meus amigos, a minha recomendação é que deve-se vender, aproveitar as altas e, respondendo objetivamente, todo o mercado como um todo está otimista em relação à eleição do presidente Trump.